Quais são os segredos desse cara aqui que é o reboco da sua casa? Cara, nesse vídeo eu vou te mostrar alguns segredos de reboco, tá? Que o seu pedreiro não sabe. Então não adianta pegar a dica com o pedreiro porque ele não sabe do que a gente vai falar aqui. E também são dicas que você não encontra na internet. Esse aqui vai ser o único vídeo, provavelmente, com essas dicas. Então fica nesse vídeo até o final, porque no finalzinho você vai entender como é que faz um reboco de qualidade com dicas incríveis. São 5 estratégias para você rebocar a sua casa de maneira especial. Fica comigo e vamos nessa. E olha só, eu vou começar muito direto ao ponto esse vídeo com essas 5 dicas. E a primeira é isso aqui, ó, tá? Percebe que essas quinas aqui estão perfeitas, tá bom? Então, quando o pedreiro vai fazer aqui essa quinazinha, ela não fica tão perfeita, de maneira que depois, quando você encosta aqui, ó, ou uma janela, ou um armário, alguma coisa, essa quina, ela fica assim, ó, né? E você começa a perceber aqueles defeitos. Agora, por que que essa quina, ela tá perfeitinha no detalhe? Vem aqui de pertinho, ó, consegue reparar que tem uma pontinha metálica bem aqui, ó? Isso é muito legal, tá? O que é essa pontinha metálica? Tem uma cantoneirinha inserida lá dentro. Deixa eu fazer um teste aqui para você, ó. Pegar aqui aqui, ó, uma colher de pedreiro aqui, ó. São coisas fora do script isso aí, tá? Aqui, ó. Posso vir aqui, ó. Ó. Percebe que a quina não quebra, o que é um problema numa casa depois, né? Porque você faz as quinas, aí faz a mudança, o pessoal bate um móvel, bate um negócio, bate um carrinho de criança quando está usando a casa, e você tem aquela casa que as quinas são todas quebradas. Então quando a gente coloca essa cantoneira lá dentro aqui, eu vou te explicar com mais detalhes, isso é na fase de reboco, tá? Você tem quinas perfeitamente aqui, ó, alinhadas, esquadrejadas, quinas aqui, ó, olha a perfeição aqui, ó. Quando você vier aqui depois encostar aqui, ó, uma janela, percebe? Encostar um armário, encostar alguma coisa, cara, é perfeitamente alinhado. Vamos ver na prática como é que esse negócio funciona. Eu vou te mostrar ali uma posição que ainda não está instalada, não está rebocado. Vamos lá para você perceber. Olha aí, a gente está aqui numa hora ideal aqui, ó. Percebe? Por que que tá ideal? Eu peguei o pedreiro aqui no ponto de instalação do negócio, ó. A gente coloca ela aqui na quina presa com essas madeirinhas aqui, ó, de maneira que daqui a pouco o pedreiro vai vir aqui e vai terminar, perfeito? De fechar aqui com a massa, ó. E tá vendo aqui, ó, essa pontinha que sobra aqui, ó, ela vai fazer a pontinha aqui do nosso reboco. Então, na hora que fechar essa massa aqui, a quina do reboco vai ser essa pontinha que vai sobrando aqui. Então a gente posiciona, né, quando tá faltando só um pouquinho de reboco para fazer e depois o pedreiro vem fazendo aqui, salvando, ó, essa quina. Olha aqui, ó. Eu disse que estava num ponto ideal, porque aqui e aqui ainda falta fechar. Percebeu? Então olha só o que está acontecendo. Já fechou, ele vai fechar isso aqui e aí o que a gente vai ter vai ser essa quininha muito bem perfeitinha, resistente a pancadas. Cara, perfeito, perfeito, tá? Aqui nessa casa a gente está fazendo as portas do tipo porta americana. Então vai ser fixado uma madeira aqui e outra aqui, ó. E na hora que posicionar a madeira aqui, como não tem aquele alisar, aquela guarnição, isso vai denunciar uma quina mal feita na hora que a gente posicionar a porta. Então, aqui nós não vamos ter esse problema. Estamos usando essa cantoneira, ela chama cantoneira Pincan. Pincan é o nome dela. E, cara, é o primeiro detalhe de reboco que vai levantar o padrão da sua casa sem custar muito. Essa aqui é uma casa de altíssimo padrão. Só que essas cantoneirinhas, cara, o custo é irrisório, irrisório mesmo, para você ter um padrão de qualidade. É aquele negócio. É uma obra com a qualidade lá em cima, sem gastar mais do que você precisa gastar, entendeu? Esse que é o negócio. O primeiro ponto que eu queria destacar é esse daí.
Terceiro ponto que você precisa atentar na hora de fazer seu reboco é o momento que ele entra na construção. Então, o reboco ele tem muita interação aqui, ó, com as instalações de parede, porque aqui, ó, tem instalação hidráulica, né? Tem instalação elétrica para todo canto que você olha. E aí o reboco ele disputa, né, o cronograma da obra junto com as outras coisas que estão na parede. Então, como é que o reboco ele entra conjugado com elétrica e hidráulica? Eu queria dar para você um norte sobre isso. Na minha concepção, o momento ideal de passar as instalações hidráulicas é pós-reboco. Pós-reboco. Por quê? Veja bem, aqui a instalação hidráulica está passada, a parede já está rebocada e com isso eu já sei o nivelamento da parede. Preste bem atenção aqui, ó. A parede está nivelada bem aqui, então o bombeiro hidráulico já deixa as saídas de torneira de água fria, de água quente, nem muito afundadas na parede e nem sobrando para fora. Isso aqui, por exemplo, são pontos de registro. Você já viu um registro que ele fica muito afundadão lá para dentro? Ou que ele fica sobrando assim para fora? Isso foi uma instalação hidráulica passada antes do reboco, então só tinha o tijolo. O bombeiro hidráulico não sabia a profundidade que ele ia deixar de referência para a instalação, então ficou aqui, ó, com problemas de faceamento. Quando a parede já está rebocada, a gente já tem a referência para passar tubulações hidráulicas, então por isso eu gosto de passar a hidráulica pós-reboco, beleza? Mais um exemplo do que eu estou falando aqui, ó. Isso aqui é uma instalação de chuveiro, então eu preciso saber qual a profundidade, ó, que eu deixo esse conjunto. Se simplesmente eu deixar muito afundado, vai engolir, o reboco vai engolir a saída. Se eu deixar muito para fora, eu vou ter um problema de acabamento, porque a instalação, né, ela vai ali nos milímetros, ela vai ficar posicionada para fora. Então aqui, ó, o bombeiro ainda está regulando, né, a instalação, então ele vai colocar umas cunhas, ele vai travar aqui, de certa forma deixar na posição certa. Mas eu só sei a posição certa porque já foi rebocado e eu tenho então a referência aqui de profundidade bem correta, ok? É impossível acertar isso aqui antes do reboco, quando está passando os tubos na alvenaria, apenas no tijolo, fechou? Instalação hidráulica, então, a gente faz dessa forma. E quanto à instalação elétrica, como é que funciona? Então aqui, ó, aqui a gente tem um ponto onde vai ser feita aqui as tomadas, beleza? E aí, a instalação elétrica ela é dividida. As mangueiras você precisa passar antes do reboco, tá? Por que as mangueiras da casa todas são antes de rebocar? Porque se eu quiser passar agora essa mangueira para cá, imagina que aqui foi criado um interruptor, uma tomada, eu vou ter que quebrar o meu reboco aqui para passar essa mangueira. Toda vez que eu quebro o reboco é duro, ele é areia com cimento, grudado. Cortar reboco dá trabalho demais e gera um baita entulho. Então, toda vez que eu vou quebrar aqui um reboco para passar uma mangueira, eu estou dobrando meu trabalho. Só que, além disso, o pior é que fica aquele rastro. Quando eu corto o reboco aqui, ao invés de eu ter essa camada uniforme, eu vou ter aqui, então, uma mancha, né? Eu vou ter aqui uma sombra que muitas vezes o pintor não consegue disfarçar na massa corrida, beleza? Então, as mangueiras a gente passa antes de rebocar as paredes. Então, à medida que as minhas mangueiras elas ficam aqui, ó, posicionadas antes do reboco, o que vai acontecer? Eu vou só colocar as caixinhas agora pós-reboco, pela mesma questão do ponto hidráulico, porque agora eu tenho noção da profundidade aqui para eu alinhar minha caixinha de tomada ou de interruptor, entendeu? Então aqui ficou fácil de posicionar a caixinha de forma que ela nem fique enterrada e nem fique sobrando para fora, tá bom? Então, recapitulando, eu tô com a parede no tijolo,
vou passar minhas mangueiras, perfeito? Reboquei, e depois, pós-reboco, eu entro colocando as caixinhas. É muito comum numa construção o reboco atropelar ou a hidráulica ou a elétrica, porque são feitos por pessoas diferentes. Quem faz isso aqui é o eletricista, quem faz o reboco é o pedreiro, quem faz a hidráulica é o bombeiro ou o encanador, né? E aí, como cada um está fazendo uma coisa, é muito comum o pedreiro vir rebocando tudo, certo? E aí acabar atropelando os outros, né? Então você tem que ter um controle muito bacaninha aí, muito bem feito, tá? Das suas etapas, das frentes de serviço, né? Que você está liberando para não ter esses problemas de acabamento. Imagina, né? Depois você não ter a profundidade certa na sua caixinha aqui. Meio caótico, tá? Então a gente vai respeitar sempre essa sequência. Inclusive, um ponto fora do conteúdo desse vídeo aqui é que esse banheiro a gente só está conseguindo gravar com clareza aqui por conta dessa iluminação natural que é uma clarabóia aqui e que é uma das coisas que as pessoas perguntam demais. Essa casa tem 5 clarabóias e todo mundo fala, cara, esse negócio não dá muito vazamento, não dá muito problema. A gente está documentando a instalação dessa clarabóia, né? Vai ser em outro vídeo desse canal. Mas eu estou chamando a atenção para esse fato de que esse canal aqui, ele é recheado de dicas sobre tudo que você pensar no assunto de construir uma casa, tá? Reboco, clarabóia, programação de obra, dinheiro, custo, bancada, torneira. O que você pensar tem conteúdo aqui, sempre conteúdo relevante e vida real de construção. Estou mostrando para você minha própria obra, tá? Então se você vai construir uma casa, se inscreva nesse canal aqui, porque toda semana tem um vídeo relevante para quem vai construir uma casa. Eu não sei se você está sabendo ou não, mas cada vídeo você economiza no mínimo R$1.000 na sua construção, tá bom? Assistir um vídeo, R$1.000 a menos que você vai gastar com certeza. A gente sempre puxa a sardinha para o lado do custo da construção. Fechou? Se inscreva aqui e continua maratonando os vídeos e vamos continuar esse vídeo aqui, vamos lá. Quinto ponto para você não pecar aí no reboco da sua construção, que tem a ver agora com a estética da sua casa como um todo, é o seguinte. Nós precisamos fazer esse reboco aqui, isso que eu vou falar agora todo mundo sabe, mas pera lá. Nós precisamos fazer esse reboco aqui, ó, todo alinhado no ambiente. Então isso aqui tem que ter esquadro, ó, uma parede com a outra, para o piso aqui não dá aquelas irregularidades, não dá aquele facão, não dá aquela descontinuidade no tamanho do acabamento. Então isso aqui, ó, tem que ser completamente paralelo, aqui tem que virar completamente no esquadro, isso todo mundo sabe. Mas uma coisa que muitas pessoas não sabem e que as obras erram bastante é que esse ambiente aqui não basta ele tá esquadrejado ele com ele mesmo, mas esse reboco aqui, ó, ele tem que estar alinhado e esquadrejado com os ambientes de fora e os demais ambientes. Então isso aqui tem que estar perfeitamente, ó, alinhado com isso aqui, ó. Percebe que eu saí do ambiente, mas eu tenho que manter esse alinhamento. Inclusive, essa parede aqui, ela tem que estar alinhada com essa de cá, que é fora do ambiente, perfeito? Então, o que acontece? Você precisa adotar uma referência de reboco para a obra inteira. Ao invés de você alinhar esse ambiente aqui, só ele com ele mesmo, você vai esquadrejar ele com o restante, tá bom? E aí, quem não faz isso, é muito comum as pessoas não fazerem isso, aí você tem aqui, ó, ambientes que são desalinhados entre si. Eu vou procurar uma forma mais didática de te explicar isso. Vem cá. Então, ó, imagina que esse aqui, ó, seja um ambiente, tá bom? Aí você está observando aqui, ó, que ele é completamente retangular. E aí, imagina um ambiente logo ao lado aqui, tá? Então, esse ambiente, ele tá no esquadro, ó, todo alinhadinho. Imagina que você está rebocando, ele tá bem bacana. E esse também, mas às vezes as pessoas fazem a obra assim, ó. Quando vai colocando um ambiente ao lado do outro, eles estão alinhados
com ele mesmo, mas desalinhados um com o outro. Então o que a gente tem que fazer? Isso aqui, ó. Manter os ambientes alinhados entre si, ok? De maneira que a gente tenha uma referência de alinhamento, ó, na vertical e na horizontal para a obra inteira. Então as paredes de um ambiente têm que estar alinhadas com as paredes de outros ambientes. Porque se você não fizer isso, você vai ter defeitos estéticos gravíssimos na sua obra, que eu vou te explicar agora. O negócio é o seguinte, se você tá achando, tá, que o conteúdo do vídeo aqui ele é legal e te ajuda a construir, então você precisa conhecer um pouco mais sobre o nosso curso. O link dele está aqui na descrição do vídeo, tá? Talvez você vai tocar no link aí, ele vai estar fechado, aí você deixa o seu nome na lista de espera, aqui no link mesmo, porque é um curso voltado para pessoas que vão construir suas casas. Pode ser pessoas fora da área. Às vezes você não é engenheiro, não é arquiteto, mas se você vê esse vídeo e acha interessante e vê que isso já agrega valor para você, então o curso é para você mesmo, ok? Ele é focado em pessoas que vão construir e querem construir dentro do orçamento, economizando etapa a etapa da construção, tá? Então, conheça mais, o link está aqui na descrição. Vamos continuar. Imagine que essa parede aqui ela está seguindo um alinhamento e que a parede aqui de fora do corredor está seguindo outro, que ela está só um grauzinho, em vez de estar assim, ó, 100% alinhada, essa de cá está aqui e essa de fora aqui, ó, ela está só um pouquinho, só um desajustezinho leve. Aonde a gente vai perceber o defeito? Nessa soleira aqui, porque a soleira vai começar aqui com 20 centímetros, terminar aqui com 19,5. Aí você vai observar aquela soleira aqui, ó, que enjambrou um pouquinho. Aonde mais a gente vai observar defeitos? Sempre na junção de ambientes. Essa porta, ela tem aqui, a madeira aqui da porta tem 20 centímetros, essa de cá vai ter 19. Por quê? Porque essa parede aqui está desalinhada com a de fora. Em vez delas estarem paralelas, né, uma delas está para um lado ou para o outro. Por isso, você precisa ter as paredes de um ambiente rebocadas, alinhadas e esquadrejadas não só dentro do próprio ambiente, mas a casa inteira ela tem que seguir o mesmo alinhamento. Você pode sair de um ambiente, entrar em outro, sair do outro, entrar para um, tá tudo seguindo os mesmos eixos na obra. E agora eu vou te falar um negócio que pouca gente sabe. Mas além de estar esquadrejado, o lado interno da casa tem que estar esquadrejado com a fachada também, tá bom? Então, os alinhamentos de reboco internos têm que estar alinhados com os externos também, e esse é um negócio que vai explodir sua cabeça. Vamos falar um pouco mais disso. Então, olha só, isso aqui é um lado interno, ainda não está rebocado, mas esse lado interno aqui, ele vai seguir a referência aqui de dentro. E imagina que na hora que eu for rebocar aqui, ó, isso aqui é a fachada, tá? Rebocar lá por fora assim, se eu for seguir outro alinhamento. Então aqui eu estou seguindo um alinhamento e aqui do lado de fora eu estou seguindo outro. Eu também vou perceber defeitos no peitoril da janela, percebe? Mesma coisa que aconteceu com a soleira. O peitoril da janela, ele vai estar começando fininho, terminando largo, ok? Por quê? Porque a gente tem uma referência para dentro da casa e outra. E aí toda vez que você tem essa interação entre interno e externo, às vezes uma varanda que dá para o lado externo, uma janela que dá para o lado externo, uma base de um trilho de uma porta que dá para o lado externo. Se a sua referência interna e externa for também diferente, você vai perceber defeitos estéticos. Então, resumindo, quinta dica, tá? O reboco ele tem que ter um alinhamento interno todo e o interno alinhado com o externo todo também. Só assim vai funcionar sem defeito, beleza? Olha só, nossa segunda dica tem a ver com a qualidade dessa massa que está colocada aqui. Pode perceber que ele é um reboco plano, ele é um reboco íntegro, porque o que é muito comum da gente perceber é aquele reboco que ele fica rachado. A gente chama de pé de galinha, né? São trincas sem orientação, são trincas desorientadas assim, que parece que ele secou, que ele esturricou, e é exatamente isso, é um reboco que ele perde volume,
na hora que ele murcha, vai aparecendo aquele monte de trincas. Isso aí é uma massa de má qualidade. Eu vou te contar agora como é que a gente faz para resolver esse problema e não ter um reboco trincadão, um reboco esfarelento. Pelo contrário, um reboco de qualidade, um reboco que não é esfarelento, um reboco com qualidade superficial. Vamos lá para a gente ver. Então olha só, aqui é a nossa estação de betoneira, ok? Ela está funcionando aqui, é onde a gente faz a massa para o reboco. E logo do lado, o que, que a gente tem aqui, ó? A gente tem um quadro muito fácil de identificar, o que a gente chama de traço. Traço é a composição, como se fosse a receita do bolo. Então eu deixo muito claro para a turma da obra a proporção de cimento, ok? As latas de areia que a turma vai gastar aqui e o aditivo que eles vão misturar. Então, olha só, o cimento com a areia, ele dá o reboco normal. Só que o cimento com a areia sozinhos, né, eles vão dar esse reboco com defeitinhos que eu te mencionei. É um reboco que ele não tem qualidade assim, ó, de superfície, é um reboco que ele perde volume, ele trinca, certo? Para isso que a gente coloca aqui o aditivo, que a gente mistura para dar qualidade no reboco. Inclusive a gente coloca 100 a 200 gramas do aditivo, e a gente usa aqui um aditivo da marca MC Bauchemy. Na verdade, a gente adotou a MC aqui como se fosse o nosso fornecedor de química e impermeabilização oficial para a obra como um todo, tá? Então a gente está usando produto da MC aqui para laje, para banheiros, impermeabilização de laje, banheiro, a química do reboco, do contrapiso. E é legal você centralizar tudo em um sistema, né? Com um fornecedor só, porque aí a gente tem apoio desse fornecedor. É muito legal essa estratégia, tá bom? Deixa eu te mostrar aqui o balde desse aditivo. Então, ó, 100 a 200 gramas para cada saco de cimento e tá aí o seu reboco de qualidade, beleza? Aqui é o nosso estoque de ensacados da obra, inclusive até as argamassas, aqui ó, a manta asfáltica, né? Nós estamos fazendo com material da MC Bauchemy. E aqui tá o que eu falei para você, ó, é o Centripor Alvenaria da MC Bauchemy, é isso que tá dando a qualidade química do reboco da nossa obra, beleza? Tá aqui o produto é esse, né? E, enfim, faz toda a diferença, o custo é irrisório para você ir acrescentando camadas de qualidade na sua construção. Vamos para a próxima dica aí. Nossa quarta dica, que é muito importante na hora de fazer um reboco, é a qualidade da areia. E o principal ponto, na realidade, é o quão finos são os grãos da areia, tá? Então, quanto mais fininho for a granulometria da sua areia, melhor para o reboco. Às vezes você não consegue uma areia com os grãozinhos tão fininhos, daí você vai ter que peneirar na sua obra. Eu acabei pegando aqui uma parte molhada, deixa eu ver se eu consigo pegar uma seca aqui, ó. Então, aqui você percebe que os grãos, eles são, aqui ó, bem fininhos realmente. Porque se a sua areia, ela for cheia de pedregulho, cheio daqueles grânulos de quartzo, né, que tem na areia, que as pelotinhas, o que, que vai acontecer? Isso vai ser transferido para a sua parede e a sua parede ela vai ser caracachenta. Ela vai ser uma parede com botõezinhos, daqueles grãozinhos de areia. Isso vai te fazer gastar mais dinheiro na hora de você tornar a parede lisa, porque vai consumir mais massa corrida lá na fase de pintura. Então, quando você pega uma areia fina, areia de reboco é fina, às vezes você peneira ela na obra ainda para você ter um reboco mais fininho. Quanto mais fininho, melhor. É diferente dessa areia aqui, que é uma areia de... Essa aqui já é uma areia mais grossa. Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, ó, se eu pegar aqui, eu não sei se no vídeo vai dar para perceber, mas ela, ó, ela é cheia. Como é que ela é mais grossa, tá vendo? Ela é cheia de grânulos, que essa daqui não tem, que essa daqui é mais uma areia mais fina, ó. Não sei se vai dar para perceber no vídeo. Até a dimensão das pedrinhas de uma e para outra aqui, ó, dá para perceber, tá? Por que que eu preciso dessa areia grossa aqui? Porque aí
Aqui é uma areia para fazer contrapiso e concreto, que aí é o contrário, eu vou querer uma areia mais grossa, sem peneirar mesmo, praticamente. Essa daqui é a areia do reboco, que a gente quer um reboco mais fino, com os grãos mais fininhos. Fica atento, muita gente reboca com essa areia dali, pede uma areia só para a obra, e aí fica gastando mais na hora de fazer a pintura, fechou? Fica atento então nessa dica. Agora eu queria saber de você o seguinte, dessas dicas todas que a gente falou aqui nesse vídeo, tem alguma que você não sabia, aquela assim que você, cara, nem imaginava e que você percebeu a importância? Pois é, me ajuda a entender sua cabeça de espectador, cara. Comenta aqui nos comentários desse vídeo o que que mais surpreendeu, o que mais agregou, tá? Porque eu tô querendo fazer um conteúdo sempre voltado para o que você tá precisando aí. Fechou? Então a gente se vê na próxima semana, porque toda semana é um vídeo relevante para quem está construindo aqui nesse canal. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.